Senadora Cátia Abreu, por favor. Obrigado, senhor presidente. Senador Jorginho, já deu o recebido? Já deu o recebido. Então tá bom, obrigado. Senadora, por favor. 3 minutos? Pode cortar. Vai um pouquinho mais sempre. Isso não tem problema cortar, que a minha conversa é comprida mesmo, pode cortar. Senhor presidente, senhor ministro, eu ia falar presidente do Banco Central, não era presidente do Brasil, não se preocupe. Senhor ministro da Economia, a agricultura brasileira, nos últimos 25 anos, ela teve um acréscimo no PIB de 98% e na produção de 236%. E tudo isso graças à eficiência e à produtividade. E não aquela subvenção capenga protecionista à incompetência. Durante todo esse período, nós salgamos carne boa, nós não salgamos carne podre, certo? E isso o mundo inteiro faz. Por quê? Porque a subvenção agrícola, infelizmente, ela é para proteger de climas, que o senhor nunca correu esse risco, com clima, chuva, sol, falta de chuva, porque nós dependemos, além de tecnologia, dependemos de São Pedro. E ainda temos uma economia perfeita, onde todo mundo produz tudo. Então, os controles são feitos nas bolsas do mundo inteiro e nós não temos controle sobre isso. Nós fazemos tudo de certo, da porteira para dentro. Nós fazemos tudo com a maior eficiência. Por que a subvenção é feita no mundo inteiro? Em alguns lugares por incompetência mesmo, mas na grande maioria dos lugares, que hoje soma $1 bilhão dia, Estados Unidos, Europa, Austrália e o Japão. Eles consomem mais ou menos, de acordo com a OMC, em termos do valor bruto da produção, eles gastam entre 26% e 28% sobre o valor bruto da produção, desobedecendo e muito a cláusula de minimis. Ao contrário, nós gastamos apenas 4%, e nós poderíamos chegar até 12% em subvenção. A subvenção brasileira, no caso, não é para nos proteger da nossa incompetência, mas para proteger da incompetência do Estado brasileiro, que não tem estradas, que não tem ferrovia, que não tem hidrovia, que não tem portos. Eu vou aguardar, não tenho pressa. Não, eu vou esperar terminar. Eu não tenho pressa. Okay. Obrigada. Então, a subvenção é para dar essa proteção a quem não tem a eficiência do Estado brasileiro da porteira para fora. O senhor sabe muito bem como está o Brasil hoje. E também nos proteger da formação de preços. Então, a subvenção não é uma caridade, não é uma dádiva. Ao contrário, é você fazer uma alocação correta de recursos a quem está te dando retorno no dia a dia. Nós contribuímos com 38% do emprego nacional e muito mais de 1/4 do PIB e representamos 50% das exportações. E eu tenho visto por várias vezes, desde o início do seu mandato, aliás, o senhor não mentiu na campanha, quem não quis ouvir foi os ruralistas, de que o senhor tiraria a subvenção da agricultura. Mas eles... e a subvenção tem sido... Pode falar, eu espero. E a subvenção, então tá bom, a subvenção da agricultura, o senhor dizendo ou não, ela tem sido reduzida drasticamente, começando pelas máquinas e implementos agrícolas, porque o que fez nós crescermos no PIB 98% e 236% em produtividade, foi porque nós tivemos a Embrapa, pesquisa, inovação, tecnologia, disposição dos produtores em aplicar, e tivemos máquinas e implementos da primeira linha de qualidade máxima. Então, essa subvenção foi possível, com essa pequeniníssima subvenção, foi possível nós nos tornarmos, nos últimos 40 anos, um dos maiores gigantes da agropecuária mundial. Então, eu gostaria de registrar que nos Estados Unidos o seguro agrícola é de 100%, para não mentir, é 98%. E lá não tem zero de crédito rural subvencionado. Nós fazemos essa troca com tranquilidade. Se o senhor nos der 100% de seguro agrícola e de preços, como é nos Estados Unidos, nós também não precisamos de subvenção para o financiamento. Lá funciona automaticamente todas as estações do país inteiro e mostra a diferença de custo de produção e preço de mercado. Então, lá não funciona apenas por falta de chuva ou por excesso de sol, mas também por preço de mercado.
Eu estou muito preocupada com o recuo dessa subvenção, que acontece no mundo inteiro, repito, não é uma graça brasileira, e nós damos resultado. Nós triplicamos a subvenção investida em nós. E todos os recursos para a agricultura, às vezes que são anunciados, as pessoas levam um susto, como se 200 milhões, bilhões de reais fossem dados. Na verdade, eles são emprestados, e nós pagamos de volta todo esse financiamento. Então, este recuo é muito difícil de ser tolerado. Isso nós vamos ter consequências graves. Nós tínhamos até 4 safras atrás, nós tínhamos 1.150 produtores financiados. Nós já estamos hoje com 850 mil produtores financiados. Nós tivemos uma redução de 300. E isso é preocupante, porque nós estamos caindo na mão das traders, que é o juro do mercado livre e que não há subvenção e nem cuidado. Então, o que está acontecendo? Nós estamos nos dirigindo para uma agricultura sem agricultores. Uma gigante agricultura com meia dúzia de produtores que consegue sobreviver às expensas das grandes traders. Para concluir, eu queria saber o que o senhor acha, porque sobre a subvenção da agricultura eu já sei o que o senhor acha. O senhor é contra. Mas eu queria saber o que o senhor pretende fazer com a subvenção, entre aspas, para os impostos sobre lucros e dividendos, que na realidade é uma subvenção na veia. Hoje nós cobramos 4%, enquanto nos Estados Unidos é 29% e tem país que é 49%. Se nós estamos imaginando, ou se o seu ministério imagina, junto com a importância da reforma da Previdência, se essa questão tributária também vai ser considerada. Porque, de certa forma, é uma satisfação a dar para o povo brasileiro que tem um salário mínimo em média de aposentadoria, enquanto as grandes fortunas e dividendos não têm imposto algum. E sobre as desonerações tributárias, o que o senhor imagina fazer, que nós estamos a 4% do PIB, em média geral, no mundo 2%. Existe algum planejamento para classificar, avaliar, analisar as desonerações tributárias que poderiam compensar, e muito, esses setores que dão retorno ao país? Muito obrigada. Obrigado, senadora. Senador Alessandro Vieira. Depois, o senador Paulo Paim, eu passo ao ministro para responder a senadora Cátia, Alessandro e o senador Paulo Paim. Boa tarde, já quase boa noite, senhor ministro. Aqui no canto, senhor. Senhor presidente, eu vou dividir só em 2 pequenas perguntas. A primeira delas, eu venho e represento o menor estado da federação, um estado pobre, um estado quebrado, que é o estado de Sergipe. Quebrado por toda a conjuntura econômica, quebrado por péssimas gestões que se acumularam lá ao longo dos anos. Eu vejo o senhor manejando aí com muita tranquilidade números imensos, a ponto de referir a questão, que seria a questão original dessa pauta, a questão da Lei Candir, como uma questão de menor importância. Porque se o Estado teria recebimentos na casa de 1,9 bilhão, não precisa discutir, porque o senhor vai viabilizar já no ano que vem 4 bilhões e meio. Exato, são números gigantescos. Então, a primeira pergunta é basicamente de onde vai sair essa fortuna tão dispara do que a gente tem hoje. Relembrando, o Estado brasileiro não paga a Lei Candir ao longo de década e pouquinho. São os valores muito altos. O senhor usou um exemplo, 1,9 bilhão, não vamos discutir 1,9 bilhão. Vamos dizer que esqueça Candir, porque ano que vem já cai na conta 4,5 bilhão de reais. Então, descobrir de onde vem esse dinheiro, porque eu acho que é uma notícia muito boa que eu quero compartilhar com os sergipanos e nós todos, com os brasileiros, essa solução mágica. O segundo ponto, senhor ministro, e aí eu me somo no que o senhor coloca com relação a ideologias, realmente, debater ideologias, ainda que seja casa para debater ideologias, não é o melhor caminho para você buscar soluções para questões econômicas e financeiras. Mas nenhuma ideologia, nem do A nem do B, porque senão você está trocando de sentido a biruta e vai continuar ao sabor dos ventos. Com relação à reforma da Previdência, nós concordamos plenamente que ela é necessária, porque ela hoje é insustentável fiscalmente, ela aumenta a desigualdade, e esse é um ponto pouco compreendido e pouco explorado, porque quem mais recebe aportes é justamente aquele que tem maior benefício, quando você faz a conta, e isso tem que ser melhor esclarecido. E, sem dúvida nenhuma, nosso regime previdenciário, ele perpetua privilégios. Então, concordamos com a necessidade da reforma, mas eu gostaria de receber do senhor uma informação com relação ao tamanho exato necessário dessa reforma para a gestão previdenciária, apartando da óbvia necessidade, do óbvio desejo do governo em sinalizar para investidores.
Isso tem que ser separado. Uma coisa é a correção de rumos para que a nossa Previdência funcione bem, apartando da Previdência a questão da assistência, são questões totalmente diversas, e aquilo que é sinalização de novo momento histórico. E é só como observação mencionar que me preocupou a ligeireza com a qual o senhor tratou o possível ingresso na OCDE e a saída da OMC, mencionada como uma conversa de passagem numa negociação de um dia nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que deve ter sido um problema de comunicação, para quem tenha um pouco mais de densidade no assunto de tamanha importância para vários setores produtivos. Muito obrigado, senhor ministro. Obrigado, senador Alessandro. Vou passar para o senador Paim, mas por obrigação de ofício, tem o E-Cidadania, que tem pessoas que mandam perguntas para cá, e eu vou passar ao ministro. Tem aqui a Daiane Ferraz, de Minas Gerais. Qual o seu plano para tirar o Estado do endividamento de uma forma que não prejudique mais a população? Alexandre Weber, de São Paulo, como relançar a economia, principalmente no pequeno comércio e indústria, o que se usará para dar um start na paradeira geral? Eu acho que o paradeiro ou quebradeira. Flávio Queiroz, de Minas, também. Boa tarde, ministro. A reforma da Previdência dos militares ataca os privilégios? São perguntas que a gente recebe, eu vou repassar ao senhor. A sua assessoria depois pode passar aqui, que a gente encaminha para as pessoas que mandam essas perguntas aqui. Senador Paim, por favor. Presidente Omar, ministro Paulo Guedes, eu vou começar na fala do senador Alessandro, porque é isso também que eu não consegui entender. A gente fala que não tem dinheiro, tem que fazer a reforma da Previdência, e Vossa Excelência anuncia aos estados, não se preocupe que o ano que vem vai ter 4 bilhões e era previsto 1,6. Eu não consegui entender o termo que ele usou foi mágica, viu? Essa matemática, né? Eu não consegui entender. Então, o debate hoje, eu tinha essa preocupação, era para ser pacto federativo e a questão da Lei Candir. Muito pouco se discutiu isso aqui. E entrou no debate da Previdência. Eu nem quero falar aqui, foi o que aconteceu a maior parte do tempo. Vossa Excelência sabe, e Vossa Excelência habilmente usou o tempo 10 vezes mais do que cada parlamentar. Mas faz parte do jogo. Eu não estou nem fazendo nenhuma crítica. Então, Vossa Excelência, além de economista, sabe politicamente usar o tempo. Eu nem quero falar aqui, porque não segui o debate, dos R$400 de quem ganhava um salário mínimo. Nem quero falar. E não precisa nem responder. Nem quero falar aqui que não vai ter mais correção dos benefícios, como nós, constituintes, fizemos o pacto social naquela época, e eu fui constituinte. Nem quero falar aqui que esses R$400 estão engessados na Constituição pelo texto que aqui chegou. Nem quero falar aqui como é que vai ficar os acidentes no trabalho. Nem quero falar, porque não tem tempo. Nem quero falar aqui da situação do trabalhador rural, que a PEC chega no absurdo, não sei se foi erro de redação, de dizer quem está no regime geral, homem e mulher, tem uma diferença de 3 anos. Quem está na área rural, a mulher tem que trabalhar o mesmo tempo que o homem. Não quero nem falar, não precisam hoje responder, eu vou explicar no final. Não preciso falar aqui do regime de capitalização, porque, claro, que a gente também foi olhar. Últimos dados da OIT, 30 países do mundo que usaram esse sistema, o que aconteceu? 18 já recuaram. E podemos apontar qual é os partidos. E os outros estão recuando. A gente copiar o que é bom lá fora, excelente. Copiar o que deu errado. No Chile, tem o aposentado e pensionista ganhando R$6. Mais que a metade ganha 500. E tinha uma visão semelhante à nossa. É o país do mundo onde mais idoso se suicida. Devido ao quê? Ao regime de capitalização, e todos nós sabemos. Mas não precisa responder hoje. Privilégios. Me mostre os privilégios. Eu duvido que tenha um senador aqui que não... Porque eu não sou daqueles, não, que eu não voto nada, eu sou contra tudo. Nada disso. Tem que debater? Vamos debater. Como fizemos com os outros governos. Do governo Lula, eu ia votar contra. E eu anunciei que votaria contra. Daí surgiu a PEC Paralela, uma construção coletiva do Senado. Aí votamos praticamente por unanimidade. Então, eu estou aberto ao diálogo, como sei que todos aqui estão. Mas como está, ministro, não tem a mínima condição de passar essa proposta, nem aqui, nem no... não vi nem da Câmara, não virá da Câmara, não virá. Eu vou dizer porque no encerramento aqui. Privilégios, digo os privilégios, eu tenho certeza absoluta que não vai ter nenhum aqui. Eu acho que fazem uma injustiça com o servidor público.
O servidor público, desde 2013, o teto dele já é 5.800. Se nós... Porque ali naquela emenda, eu até elogiei no primeiro dia, tem um ou ali. Tem um ou ali. Não tem que ter ou coisa nenhuma. Político todo, de vereador, a presidente da República, governador, deputado, senador, o teto todo mundo é 5.800. Somos parceiros. Mas ali vocês citam essa questão que eu tenho elogiado. Não, aqui eles citam. Como pegou algumas recomendações da própria CPI que eu presidi. Por fim, aposentadoria especial, como fica? Professores. Como fica? Quem trabalha em saúde periculosa e penosa? Como fica? Policiais civis e militares? Militares. As Forças Armadas botaram um plano de carreira dentro da reforma da Previdência que eles mandaram para cá. Misturaram. Não dá. E eu não sou contra, não. Eu acho que o Exército, as Forças Armadas, têm que ter um tratamento diferenciado. Eu acho que tem que ter. Mas não dá, no meio da reforma da Previdência, você botar um plano de cargos e salários. Concluindo, ministro, porque eu disse que não queria me alongar. Eu li ontem no plenário, eu li na tribuna, uma nota pequenininha do Centrão. Eram 11 partidos, agora diz que é 13. É 13 partidos que assinam essa nota. O que eles dizem? Não aceito a questão rural, não aceito a questão da desconstitucionalização, ou tirar da Constituição, e não aceito também essa história do BPC que todo mundo sabe. Esse é o quadro que se apresenta. Não precisa me responder nada, porque hoje não é o debate, ministro. Quero até deixar outros falarem. Eu só quero pedir, mas quero pedir mesmo, olha aqui, ministro, olha o meu pedido aqui. Eu sou daqueles que quer dialogar, quer construir o que for possível para o bem do país. Eu sei que essa é a visão da maioria dos senadores. Como está, não passa. Mas não passa mesmo. Pode ter certeza absoluta que não passa. Será um desastre para o país e nós não vamos pactuar com isso. Eu acho que, no fundo, nem Vossa Excelência, e até o presidente disse que ele não queria essa reforma. Até o presidente disse. Eu fui deputado com ele, não é que fazia nenhuma crítica. Ele também tem dito isso. Eu tenho tido esse cuidado, não faço ataque pessoal a ninguém no longo da minha vida, e nem farei hoje. Por fim, qual é o pedido que eu quero fazer? Pede para os seus técnicos que estão aqui, todos capacitados, homens que eu conheço, brilhantes, peçam para ele vir nos debates para fazer o contraditório. Eu já fiz 8 debates sobre a reforma da Previdência. Eu imploro ao governo que mande o outro lado. Eu já comecei a ir para a tribuna e dizer, por amor de Deus, me vem alguém que defenda essa reforma, porque ninguém quer defender. Então, faço um apelo para os senhores que estão aqui, vocês estão preparados, construíram a proposta, vamos acertar um ciclo de debate, onde vem 2 ou 3 favoráveis, 2 ou 3 contra. Por fim, a gente propõe no plenário do Senado, 4 contra, 4 a favor. A população tem que saber que reforma é essa. A população não sabe. A sua fala aqui, claro, o senhor fala um tempo maior que cada senador, e é legítimo, mas nós temos que construir uma proposta sabendo onde é que nós estamos pisando. O que nós queremos, de fato, aprovar. Eu, ministro, lhe confesso, para mim o problema número 1 é o regime de capitalização. Calcule se 80% dos trabalhadores ganham de 1 a 2 salários mínimos nesse país, é isso mais ou menos nesse país. Calcule como é que ele vai ter dinheiro para fazer uma poupança individual sem ter mais a contribuição do Estado e dos empregadores. Não vai ter, não vai ter. Eles não têm dinheiro para fazer essa poupança. Como é que eles vão sobreviver na sua velhice? Não tem como se manter, ministro. Então, veja, ministro, eu quero ser com Vossa Excelência o mais elegante possível, que assim eu entendo que a gente constrói um projeto de nação. Nós queremos debater o projeto. Eu termino com isso. Por favor, mandem alguém que defenda essa reforma, que até o momento ninguém defende. Eu não consigo achar no Brasil, quando a gente propõe debate na Comissão de Direitos Humanos, e os seus assessores estão aqui, se eu não me engano, aquele é um que ontem me propôs que vão mandar agora alguém para fazer o contraditório. Eu me comprometo, tanto na comissão, como é aqui, o meu querido Omar Aziz, é num alto nível. Mas no outro dia mandaram para cá, 3 para defender a reforma e 1 contra. O que aconteceu? O que era contra fez uma defesa mais equilibrada do que os 3 que vieram favorável. Daí não convence ninguém. Era 3 favoráveis à reforma e 1 contra. E vou dizer, quem era contra era o Bezoini. Os senadores estavam aqui, viram. Foi a defesa mais equilibrada da construção de uma proposta, não a que está aí, né? Coletiva para o amanhã. Mas os 3 que vieram defender, teve um até que chegou a dizer o seguinte,
Senadores, vocês têm certeza que quem ganha 1, 2 salários mínimos, todo mundo tem uma poupança. Oi. Eu ganhava um salário mínimo na fábrica. Salário mínimo não dá nem para comer. Como é que tu vai fazer poupança e vai pensar na tua velhice de sobreviver? É desumano, é desalmado. Por isso que eu faço um apelo a Vossa Excelência. Esse Senado, eu tenho certeza, não falo aqui pelos senadores, mas eu os conheço. Todos eles querem uma alternativa. Mas o que está aí, ministro, é impossível. Se 13 partidos na Câmara mandam um documento assinado pelos líderes, e eu botei nos anais da casa, li ontem, que eles não aceitam como está. Então, o apelo é dialogar, dialogar, dialogar. A casa é falar, é o parlamento. Obrigado, presidente, pela tolerância. Obrigado, senador Paim. Eu acho que foi aquilo que nós dissemos aqui a última vez, ministro Paulo. Não há favor nem contra. Todos nós temos ciência da importância da reforma da Previdência, como também de outras reformas que têm que ser feitas. Agora, qual é a reforma? É o entendimento, é a conversa. É esse debate que nós estamos tendo aqui, que cada região, um país desse tamanho, nós temos peculiaridades regionais. É impossível você chegar e na região norte ter uma proposta de vamos acabar o BPC, vamos acabar a aposentadoria rural ou vamos diminuir aí qualquer coisa. Até porque essa aposentadoria, ministro, parece que, até brincadeira que eu vou lhe dizer, mas o comércio funciona através dessa aposentadoria. Esse recurso volta para o Estado, volta para o governo. Ele não fica, o cara não vai comprar, não vai viajar e gastar nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar. Ele vai comprar no comércio da cidade, na farmácia da cidade. Então, essas coisas todas, ministro, é lógico que o senhor tem uma proposta e está colocando claramente aqui que está aberto à discussão. A sua presença aqui já demonstra claramente que o senhor está aberto. A senadora Kátia fez as perguntas, o senador Paim e o senador Alessandro. Em primeiro lugar, a senadora Kátia. Senadora, é inconteste a liderança do setor agrícola brasileiro como não só a maior fronteira de produção agrícola do mundo hoje, quer dizer, junto com os Estados Unidos, são as duas maiores potências agrícolas do mundo, mas também a importância do ponto de vista de exportações. O Brasil hoje vive de exportações do setor agrícola. A sua atuação no setor agrícola é conhecida. Há décadas a senhora luta pelo setor agrícola. Então, eu até acho interessante, conceitualmente, um economista preocupado com finanças públicas, ele está atento a subsídios. Conceitualmente. Eu nunca falei na campanha, eu até achei interessante, um determinado candidato dizia: o Paulo Guedes vai acabar com o subsídio agrícola, vai quebrar o campo, vai tirar o dinheiro todo. Eu nunca disse isso. Eu nunca fiz uma declaração contra o setor agrícola. Não tem uma. Aliás, contra nenhum setor específico. Eu sempre falei: olha, nós temos que examinar subsídios, exonerações, porque o governo está mal financeiramente, ele tem que examinar essas coisas. Agora, nunca houve nenhum movimento explícito. E eu concordo que o principal risco para a agricultura brasileira sempre foi o problema mesmo do tempo e dos preços. Os preços oscilam selvagemente, você plantou, fez tudo direitinho, na hora que você tirou, colapso total, não conseguiu colher. Então, existem formas de lidar com isso, como o seguro agrícola, tudo isso. O crédito subsidiado era uma das formas iniciais. Evidente que a gente tem que estar atento a essa mesma preocupação que a senhora tem. Nós temos, se for para dar subsídio para 3 ou 4 grandes traders globais que pegam dinheiro barato para fazer isso, enquanto isso milhões de produtores independentes estão sem esse crédito, nós também não queremos. Da mesma forma que a Previdência tem que ser generosa justamente com os mais frágeis, o crédito também. O crédito não é para ir para 4 ou 5. Tudo no Brasil é 4 ou 5. São 4 ou 5 construtoras, 4 ou 5 grandes bancos, 4 ou 5 grandes traders. Esse tem sido um problema do Brasil. E eu entendo até que boa parte das bandeiras de governos passados, sim, boa parte das bandeiras de governos passados foram bandeiras generosas. Fraternidade, transparência, orçamento participativo. Agora, quando entra isso numa máquina de poder central lá em cima, se perderam na máquina. Porque todo poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. A essência, o segredo do sistema democrático forte é a limitação e a descentralização do poder. Nós estamos fazendo o contrário.
Nós estamos dando poderes enormes, centralizados. Às vezes é um cara simpático, ele quer fazer só um estádio de futebol para o time dele, ele quer só ajudar 2 ou 3 repúblicas que ele acha importantes, amigas, ou quer ajudar só 2 ou 3 empresários que ele acha bons, mas é uma arbitrariedade de qualquer forma. É uma arbitrariedade. E às vezes está na mão do amigo e às vezes a máquina de moer vai para a mão do inimigo. E aí é terrível a vida. Então a maior defesa que a democracia tem é limitar e desconcentrar o poder. Então, toda a defesa da federação, da economia de mercado, da redução de subsídios, é para evitar justamente a desoneração para quem tem mais lobby, é mais forte, o crédito concentrado com quem é mais forte. Nós, como brasileiros, eu sei que nós estamos juntos acima dessas coisas. Se a gente pensar, conversar sobre isso, nós vamos estar do mesmo lado. Agora, botou a camisa do time, acabou, começa o tiroteio. Então, nós temos que ter essa tranquilidade de conversar sobre essas coisas sem a camisa e ver como é que a gente melhora. Então, do ponto de vista de subsídios, seguros, não houve nenhum movimento ainda explícito nessa direção. Tem que haver... nós queremos evitar concentração, já estamos atentos para o negócio do seguro agrícola, é muito importante, é uma ferramenta importante. Tudo que a gente tem que decidir... Outro dia tomamos uma decisão desse tipo, quer dizer, ia haver importação de leite em pó, e aí foi dito que isso desorganizava, trazendo leite em pó, ia desorganizar milhões de pequenos produtores. A ministra da Agricultura veio correndo conversar comigo e eu, na mesma hora, falei, não pode, segura então, não deixa, bota aí um negócio qualquer para compensar, enquanto a gente entende o negócio. Aí depois vieram produtores menores dizer, não, ao contrário, você tem que deixar entrar o produtor de leite em pó para esses caras pagarem mais para nós, porque hoje são 2 ou 3 só que tem no Brasil que fazem isso, e eles exploram o pequeno produtor, porque só eles é que compram, então eles pagam menos. Então, essas coisas são complexas. A gente quer evitar a concentração e a gente não quer, de forma alguma, desproteger o setor produtivo brasileiro. A vocação natural do Brasil é a agroindústria. O Brasil tem essa vocação natural, isso é um motivo de força. É a maior frente parlamentar que tem aqui, é uma frente grande e tudo. Então, existe... E essa representação popular tem que ser ouvida. Tem que ser ouvida. Então, eu não acho que, em princípio, não tem nada assim, eles querem tirar o subsídio da agricultura. Não. Qualquer economista responsável está contra o subsídio é que tem que se explicar. Assim, em princípio, você é contra todos. Aí você fala assim, não, mas isso aqui é um setor desprotegido, precisa disso, são milhares de pequenos produtores. Você fala, então pode. Mas, em princípio, não, porque você sabe que normalmente é lobby, normalmente é quem tem mais poder, quem tem mais cacife. Então, é só isso. Mas nunca tive nenhuma declaração explícita minha contra um subsídio específico. Em segundo lugar, os impostos. Em segundo lugar, as exonerações são 4% do PIB no Brasil, são 2% em outros lugares. Exatamente o que a gente conversava, eu quero pegar o assunto justamente isso. Como é que houve essa escalada de desonerações? Na hora que a crise econômica começou a se abater, o governo, acuado, em desespero, começou a sentir a pressão, e a pressão maior é do ABC paulista mesmo, é onde estava a indústria automobilística, onde estava a base política, onde está a autopeça, está aquele negócio. A turma começa a bater ali, tem uma pressão política forte, você desonera 1, desonera 2, desonera 3, vai desonerando, e aí, extraordinariamente, a desoneração foi lá em cima. Como é que eu olho para isso? Se os impostos fossem mais baixos e todos pagando, você não precisa desonerar tanto, é o que eu falei um pouco antes. Agora, como o imposto é muito alto, quem tem o poder político vem em Brasília, pressiona e é desonerado. Aí vai para 4% do PIB. Quem não tem poder político, quebra. Se for pequenininho, quebra. Se for grande, contrata um grande escritório de advocacia e fica anos aí, devendo 100 bilhões e paga, devendo 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões, paga 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões para o escritório de advocacia e fica aí rolando. Então, tem contencioso de 1 trilhão de um lado e desonerações de 300 bi do outro lado. Nós temos que nos debruçar sobre isso. Os impostos sobre lucros e dividendos, eu não sei se referente ao setor agrícola ou imposto sobre lucros e dividendos, na economia como um todo. Na economia como um todo, o raciocínio é o seguinte, está havendo no mundo inteiro uma noção de que as empresas são mecanismos são entes que fazem acumulação de recursos, investimentos, isso tudo, e representam justamente uma acumulação de capital, que é o que aumenta a produtividade. Você vê, um trabalhador, ele está dentro de uma fábrica, ele ganha lá, sei lá, 6, 7 salários mínimos. Está trabalhando lá 8 salários, um número que for.
Ele saiu de lá e vai trabalhar no mercado informal, ele não tem capital, tecnologia, nada do lado dele, o salário dele é bem mais baixo. Então, o setor informal brasileiro é praticamente um setor de sobrevivência. O pessoal não consegue emprego, é praticamente sobrevivência. Então, eu acho que estourei, né? Já tocou esse troço. Ah, tá. Então, é sobrevivência. O que a gente quer fazer, na verdade? Se o mundo todo começa a reduzir impostos sobre empresas, como é que você pode reduzir impostos sobre empresas, mas sem piorar a distribuição de renda? Você fala o seguinte, tudo bem, o imposto era 35%, é 34% e pouco hoje, 34%. Tá bom, então o mundo todo, os Estados Unidos, o Trump agora baixou os impostos para 20%. Então, um brasileiro que já tem algum recurso, ele fala, eu vou ficar aqui no Brasil, essa selva financeira, imposto, muita coisa, ou eu vou para Orlando. Está cheio de brasileiro que tem vinha na Itália, tem time de futebol em Orlando, os caras estão indo embora. Aí você fala o seguinte, bom, se o brasileiro pode abrir uma empresa nos Estados Unidos a 20% de imposto e aqui a 34%, vamos fazer o seguinte, quem sabe se a gente baixar a nossa também pelo menos para 20%, ou menos um pouco, agora pega o imposto sobre dividendo e sobe. Então, isso é normal, quer dizer, está dentro da empresa? Tá bom, está criando emprego, está aumentando a produtividade do trabalho, milhares de pessoas estão se beneficiando, está investindo. Saiu da empresa, para quem tem dinheiro, pagou o dividendo. Opa, vem cá, paga aqueles 20. Era 34. Eu reduzi de empresa para 20, então vai ser 15. Hoje, sobre dividendo, é menos. Ou então, não, baixei para 15, então vai para 20 o dividendo. Você tem que fazer uma compensação para quem tem dinheiro, é mais rico, recebe o dividendo, não sair na vantagem. Hoje ele paga menos. Hoje ele paga menos, porque o pretexto é, bom, já que a empresa paga, eu não pago nada. A gente está dizendo o seguinte, então, vamos baixar o da empresa, porque lá tem geração de emprego, investimento, tudo isso, mas vamos aumentar o do dividendo. Então, é isso que está sendo estudado, quanto à sua pergunta. O senador Sandro Vieira, Alessandro Vieira, perguntou de onde vem o dinheiro. Nós vamos travar o governo federal. Nós estamos segurando os gastos no governo federal e queremos centralizar. E 4 bi não é um número grande, você sabe disso? Tem um ministério com verba de 100 bi. O ministro é 20 vezes mais importante que os estados todos somados. Vocês acham que isso é razoável? Eu não acho isso razoável. Eu acho que esse dinheiro na mão de um governador ia ter melhor uso do que na mão de um ministro. Sinceramente, eu vejo que os ministros... Não estou falando do governo atual, estou falando em geral. Em geral. Tem ministro aí que nunca administrou uma banca de jornal. E o cara, de repente, está administrando um orçamento de 1,5 trilhão. E, às vezes, acontecem tragédias financeiras. Nós assistimos algumas. Agora, um prefeito passou no teste, geriu uma cidade, depois ele foi deputado, depois ele foi governador de estado, aí, de repente, ele chegou aqui, aí ele volta para ser governador. Então, é um cara que já foi na ponta de execução. Ele já tem uma outra visão sobre o uso do recurso. Então, não é raro ter pessoas que já tiveram experiência executiva falarem o seguinte, olha, eu prefiro o dinheiro na mão dos governadores, dos prefeitos, que na mão de um ministro desse aí, atirando para qualquer lado. Inclusive, tem contaminação política, né? Se você está do lado do governo, aquele ministro vai e te dá o dinheiro. Mas se você é da oposição, não vai dinheiro para você. Pô, que diabo tem? Que culpa tem o povo daquele estado ali que votou diferente e agora não vai receber dinheiro porque tem um jogo político lá em cima maior? Está errado esse troço. Então, é nesse sentido que eu falo do Pacto Federativo, não é só descentralizar, é realmente assumir os orçamentos públicos. Então, de onde vem esse dinheiro? Hoje, nós sabemos que vem de nosso próprio sacrifício, não é grande, nós vamos fazer. A partir do ano que vem, a gente acha que, com o desentupimento do mercado de petróleo, o petróleo vai sair do chão. E nós vamos fazer também uma desregulamentação em gás, que o gás vai sair do chão também. Então, vai ter dinheiro, sim, e esse dinheiro vai irrigar. Os estados e municípios vão receber muito mais do que estão sonhando. Muito mais do que estão sonhando. E isso vai ser fruto justamente do pré-sal, que é nosso. É nosso. Foi o governo passado geriu um pedaço, agora nós estamos entrando, depois vem um outro governo. É um recurso nosso e vai sair do chão. A outra observação foi MC versus OCDE. Não é leve, não é rápido, é um negócio tenso, não foi fácil a conversa. Foi muito amistosa, estamos juntos, na dimensão geopolítica, somos parte do hemisfério ocidental, o Brasil não quer
A China pode comprar nossos produtos, mas não vai comprar o Brasil, nós estamos mais próximos dos americanos que da China. Tem toda essa conversa de aproximação geopolítica, mas, na verdade, do ponto de vista econômico, nós somos cautelosos. Eu mesmo, conversando com eles lá, eu falei, olha, o presidente gosta muito de vocês, americanos, eu gosto também, acho todo mundo muito simpático, mas é o seguinte, se tiver um chinês querendo comprar nossa soja, eu estou para fazer negócio com o chinês. Vocês estão dançando de rosto colado com os chineses há 20 anos, agora vão querer que a gente... Agora vocês brigaram com a namorada, nós vamos brigar com... Nós vamos brigar porque você brigou com a namorada? Não, espera aí, vamos conversar isso com calma. Então, o Brasil tem uma posição de soberania, não existe isso. A sinalização que ficou clara é o seguinte, nós queremos ir para a OECD. Isso é bom para nós. Nós entramos na primeira divisão. Eles responderam dizendo o seguinte, mas então vocês saiam da segunda divisão. Quem entra na primeira sai da segunda e abre mão disso, daquilo e aquilo outro. Isso é um processo, é sair de listas preferenciais de uma coisa ou outra. Nós vamos fazer a conta. É bom? Tem resultado beneficial para nós? O saldo-benefício, custo-benefício para nós é positivo? Podemos dar o passo. E são passos longos, isso não é rápido, não. Com muita boa vontade, é 1 ano, 1 ano e meio. Sem boa vontade, 3 anos, 4 anos, entendeu? Então, vai ter prudência. A outra observação final sua foi justamente da calibragem da reforma da Previdência, né? Esse 1 trilhão, por que 1 trilhão ou não? Eu falei isso um pouco antes, eu vou voltar no assunto. Eu talvez já possa até entrar também já junto com o senador Paim, que é o tamanho dessa reforma e tudo, e tem uma coisa é o quantitativo, outra coisa é o qualitativo. Qualitativo é a discussão da capitalização ou não, capitalização ou não. Veja, quando houve a FUNPRESP, já foi um reconhecimento seguinte, nós precisamos levar alguma coisa para o futuro. E eu realmente faço uma evocação aos senhores senadores com o seguinte aspecto. A reforma que está lá, ela diz o seguinte, vamos reformar essa que está aí, porque ela está ficando inviável, e nesse aspecto, vamos supor que o Congresso falasse assim, tira o benefício de prestação continuada, porque nós não queremos atingir os idosos. Foi colocado lá com a melhor das intenções, foi colocado assim, em vez de esperar ele fazer 65, quando ele fizer 60, você já dá alguma coisa. Eu também achei, quando falou assim, bom, mas aí lá na frente, eu falei, mas lá na frente 70, então bota 62, então antecipa com 62, 68, mas essas coisas tem um time inteiro lá, dando palpite, sugerindo, mas se a gente botar muito próximo, você está estimulando o sujeito, porque nós estamos pensando no mendigo, no pobre, no cara que não conseguiu contribuir. Mas quem já está há muito tempo nisso, fazendo isso, também sabe que tem uma indústria de gente que não recolhe porque sabe que vai... E, como eu disse, tem mais gente registrada recebendo benefício rural do que a população rural. Isso é um absurdo. Se tem 6 milhões de pessoas no campo, como é que pode ter 9 milhões de aposentados do campo? Entendeu? Então, tem coisas que eles botam lá muito mais para forçar uma vez por ano a pessoa, nem que seja com R$20, R$30, contribui. Porque aí você sabe que o cara está vivo, é verdade, ele está no campo mesmo, ele está lá. Então, tem coisas que foram colocadas com esse espírito. Mas se o Congresso falar assim, isso não é importante, nós achamos que tem muito mais gente pobre do que fraude, e votar diferente, tudo bem. O único alerta que eu dou é que se vier menos de 1 tri, fica muito difícil ir para a capitalização. E aí você fica condenado ao regime de repartição, que por mais fraterno e solidário que seja essa percepção que a gente tem de uma conquista da democracia brasileira, na verdade, o dinheiro acaba. Ele não tem capacidade de sustentação. Então, embora a gente ache, os salários são muito baixos no regime de capitalização, não. Nada impede. Eu vou dar, por exemplo, um negócio mais simples do mundo. Suponha o seguinte, vamos aprovar essa reforma que está aí, mas nós não queremos ainda, porque nós não estamos aprovando. Nós estamos dizendo que nós vamos fazer ali na frente o regime de capitalização. Então, você pode aprovar e falar assim, não, está aqui, vou aprovar isso daqui, e aquilo ali eu vou ficar de olho. Na hora que sair a capitalização, eu vou exigir um sistema que eles chamam de, não é nominal, é nocional. Eu vou botar um nocional. O nocional é o seguinte, é capitalização, mas eu não quero que algum trabalhador receba menos do que X. Acabou. É um sistema de capitalização, o cara vai juntando, ele aprende desde jovenzinho,
Porque isso é importante. O menino de 16, 17 anos, vem de uma periferia, não tem capacidade de defesa nenhuma, não tem educação financeira, não tem nada. Ele recebe uma carteirinha verde e amarela dele, com o nome dele. Ele pode mudar de um lugar para o outro, mudar de um lugar para o outro, e ele vai capitalizando. Chegou lá na frente... Eu só ia dizer, vamos fazer um preço para todo mundo, pronto. Você bota um nocional... Não, o nocional é o seguinte, você vai capitalizando, na hora de aposentar, quanto é que você juntou aí? Tem direito a quanto? A tanto. Ok, está aqui o imposto de renda negativo, em direção à renda universal, que eu quero. Eu quero que o salário... a renda de cidadania brasileira seja R$1.000, o salário mínimo. Quanto é que você acumulou? Deu quanto? Hein? Deu 850. Ok, você tem 150 de imposto de renda negativo. Acabou. Acabou. Então, você tem esse recurso. O problema do sistema atual é que você fica prometendo e não leva a nada. Então, o buraco só vai aumentando. Por mais que a gente critique o Chile, é verdade, é que o Chile, se ele aumentar 2% dos impostos dele, ele paga 3 vezes a aposentadoria que você quiser. Porque ele cresceu. Sabe quanto cresceu o Chile com esse sistema de acumulação? 5,5%, 30 anos seguidos. Com 8 presidentes de esquerda e nenhum teve coragem de mexer no sistema. É que a hora de pagar foi depois dos 30, que vai acontecer com nós. Mas olha só, nenhum presidente teve coragem de mexer no sistema. O Diego só estava entrando. Eu não sou mestre em economia. Mas olha... Mas nesse período de 30 anos, o Diego entra. Depois dos 30, mas, tem que começar a pagar. Mas sabe o que aconteceu? Aí quebrou. Mas olha só, o nosso já quebrou antes do dinheiro entrar. Conversa, a CPI de seu contrário, e vamos fazer o debate com o tempo. Bom, agora, não é hoje, não agora dá, eu só vou não propor a coisa do debate. Teve uma eleição e um lado ganhou. Se ele for debater tudo que ele vai fazer, é como se tivesse... Nós vamos debater 50 anos. Mas tem que debater com o Congresso. Não, sim. Com o Congresso, sim. Com o Congresso, sim. Com o Congresso, aliás, a sua sugestão já foi adotada. Haverá uma equipe nossa, que é muito mais qualificada do que eu, porque estão fazendo isso há 30 anos. Muito Tem bem. 30 anos que estão fazendo isso. Eles estarão acampados no Congresso à disposição... Me sinto contemplado, ministro. À disposição dos senhores, porque são especialistas nisso. Olha, vão estar lá. Próxima segunda-feira, 9 horas da manhã, primeiro debate. Isso. A única coisa que eu não gostaria é justamente fazer o seguinte, é você pegar agora a minha equipe e chamar 4 economistas do ABC Paulista, mais 6 do não sei o quê, e falar, agora vamos debater. Não, essa eleição eu tenho acabou. Palavra, ministro, eu tenho palavra. Isso. 2 a favor, 2 contra. Ou 4 a favor, 4 contra. É o debate no campo das ideias. Eu acho que é um pouco diferente o que eu visualizo. Eu visualizo o seguinte, dúvidas que os senhores tenham sobre o sistema e críticas sobre o sistema. Pode trazer 18, não precisa ser 2 ou 4, não. Traz 18. Mas é o seguinte, a minha dúvida é essa, eu só acho isso, eu acho aquilo. E aí no debate vamos tirando as dúvidas. Isso, vamos tirando a dúvida. A democracia com o debate. Está perfeitamente. Fizemos um acordo. Só que só vou dizer o seguinte, hein? Durante o governo, agora é uma brincadeira, durante o seu governo eu não fui chamado para nenhum debate, viu? Eu não debati nada, ninguém me chamou para debate nenhum aqui. Tá bom, sabe por quê? Porque eu era liberal, é um perigo isso. É perigosíssimo. Pode pegar, eu nunca tive medo pode de contaminar. liberal. Eu nunca tive medo de liberal. Ministro, seja bem-vindo, ministro. Eu sei, eu respeito sua atuação. Ministro, eu vou passar para o próximo senador, mas eu tenho que admitir uma coisa aqui. E eu acho que todos nós vamos admitir. O ministro defende. Ele não se furta a falar e a discutir. Ele não é monossílabo nas palavras, ele não chega aqui e mede o que vai falar, diferente de outros ministros que nós já recebemos aqui nessa área. Você sabe uma coisa então que é o seguinte, ele defende aquilo que ele entende que é correto, e isso a gente tem que respeitar. Sabe um negócio Senador que eu acho Flávio lindo Bolsonaro. da democracia brasileira? Por que o PSOL nasceu? Porque o PT fechou a questão na reforma do previdenciário. Olha que coisa linda da democracia brasileira. Não é bonito isso? Mas não foi bonito isso? O PT falou o seguinte, nós vamos fazer uma reforma. O primeiro presidente que aposentou alguém sem aposentadoria integral, Lula. A primeira presidente que mexeu na aposentadoria das mulheres, Dilma. O primeiro fundo de capitalização brasileiro, Dilma. Olha que coisa linda a democracia brasileira. E ninguém disse que o sistema de capitalização era horrível, que aposentar com R$400 é um horror. Ninguém disse isso. Entendeu? Então... essa é a beleza da democracia. Vou lembrar que FUNPRES, o teto é 5%. E olha que coisa mais bonita ainda, a renda básica. Senador Suplicy. Senador Flávio Bolsonaro. É o voucher do Milton Friedman. Olha que coisa. Comece a falar, senador.